Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os carros do passado resistem e impõem uma derrota ao Pacto Ecológico Europeu. Até 2035, este som deveria deixar de ser escutado nas estradas e nas ruas da União Europeia. Depois desta data, todos os carros vendidos teriam de ser assim. Teriam, mas já não têm. Numa surpreendente decisão anunciada esta semana, a União Europeia decidiu adiar o fim dos carros alimentados por combustíveis fósseis em 2035. Bruxelas diz que com esta mudança pretende apenas apoiar os esforços do setor na transição para a mobilidade limpa. A sua palavra de ordem é flexibilidade. Por um lado, aceita que as construtoras europeias e o mercado continuem a fabricar e a vender carros a gasolina ou a diesel até um limite de 10% da produção. Por outro lado, reforça o apoio ao investimento em baterias e em veículos elétricos construídos na União Europeia. Exige mais incorporação de aço com menor teor de carbono e incentiva o uso de biocombustíveis. À superfície, a proposta da Comissão Europeia parece um ajuste na trajetória inscrita no Pacto Ecológico Europeu. Mas pode não ser bem assim. A mudança resulta de uma enorme pressão das construtoras que se atrasaram no investimento na mobilidade elétrica. Uma pressão reforçada pelos Estados-membros onde esta indústria é mais relevante, casos da Alemanha e da Itália. E se, no geral, as empresas aplaudiram, houve outras que se juntaram aos ambientalistas num coro de protesto. Esta medida, dizem, vai atrasar o caminho para o futuro. Revela mais uma derrota na estratégia vanguardista da Europa no combate à crise climática. E, acrescentam, faz um enorme favor à China, o país que depois de anos de investimento se torna cada vez mais o campeão das energias limpas. Entre um compasso de espera e uma claudicação, como interpretar esta decisão da Comissão Europeia? Para nos ajudar a compreender este anúncio, temos connosco, neste episódio, Francisco Ferreira, professor no Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa e presidente da Associação Ambientalista Zero. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Francisco Ferreira, em primeiro lugar, muito obrigado por vir ao P24. A permissão de venda de carros a combustão depois de 2035, que foi anunciada pela União Europeia, pode ser considerada como um compasso de espera na estratégia de descarbonização europeia ou como uma derrota que pode trazer ou colocar os objetivos de descarbonização europeus fortemente em risco depois desse horizonte temporal? Bem, eu diria tudo isso e ainda mais. Porque realmente é uma derrota naquilo que tem sido todo o processo de descarbonização com que a Europa se comprometeu para 2050, onde já vimos várias cedências que tinham sido traçadas em relação ao Pacto Ecológico Europeu. Por exemplo, na meta de 2040, a Europa já não quer chegar a uma redução de 90% apenas à sua custa, mas também já recorrendo a créditos fora da Europa. E agora temos aqui um exemplo muito direto, onde o setor que mais pesa em termos de emissões, em Portugal estamos a falar de próximo de 35%, 36% das emissões de gases com efeito estufa que contribuem para o aquecimento global e consequentes alterações climáticas, onde, obviamente, neste setor dos transportes, o rodoviário e, em particular, os veículos ligeiros têm a grande dominância. Eu tenho um recuo verdadeiramente dramático em termos daquilo que são os objetivos de redução de emissões. Mas o facto dos 90% dos carros construídos e vendidos na Europa continuarem a ser, ou vão ser exigidos que sejam de energias limpas, o facto também de haver apoios a baterias ou a utilização de aço mais leve e de biocombustíveis, isso de alguma forma, portanto, não é capaz de mitigar o forte impacto que esta medida pode ter, no concreto, ao nível das emissões? Bem, vamos a várias facetas. Uma das vertentes importantes é que quando a Europa se procura afirmar em termos de competitividade, nomeadamente tem sido essa a grande afirmação para os próximos anos,
Este é claramente um deitar a toalha ao chão em relação àquilo que a competição chinesa está a conseguir influenciar junto da Europa, porque ao não fazermos os investimentos e ao não obrigarmos a Europa a uma resposta de vender apenas veículos 100% elétricos em 2035, obviamente isso vai permitir à competição chinesa, que é aquela que está aqui principalmente em jogo, que é mais forte, sim. E que ser cada vez mais forte, porque a Europa está a assumir que vai mais devagar e vai continuar a olhar para o passado e para investimentos que, aliás, do ponto de vista da descarbonização e do ponto de vista dos ganhos, são muito menores. Porque reparemos uma coisa, quando eu tenho um carro a combustão, mesmo que eu tenha supostamente biocombustíveis ou combustíveis avançados, eu vou ter emissões de outros poluentes que não o dióxido de carbono, enquanto que num veículo 100% elétrico isso não se coloca, e por isso a vantagem para a saúde pública deste investimento ser, ou dever ser, em veículos 100% elétricos. A Federação Europeia de Transportes e Ambiente, de que a Zero faz parte, fez as contas entre ontem e hoje ao conjunto de diplomas de áreas que estão aqui em jogo, portanto, realmente as frotas, o aço verde, os créditos para veículos mais pequenos, e a diferença em termos de resultados de partilha do mercado de veículos 100% elétricos deverá ser na ordem dos 75%. Ou seja, os 90% anunciados, utilizando todas as regras, vão efetivamente levar a uma diferença ainda substancial. E, portanto, nós indiretamente estamos realmente a fomentar uma venda e uma competitividade, em particular da China, em vez de fazermos uma aposta nossa na descarbonização, rentabilizarmos aquilo que é o aumento das fontes de eletricidade renovável que estamos a verificar na Europa, com melhorias de saúde pública, com facilidade para cumprirmos as novas exigências de outra legislação europeia, nomeadamente na qualidade do ar, e para olharmos mais seriamente para o setor dos transportes, onde a eletrificação tem que passar não apenas pelos veículos ligeiros, mas obviamente também por outras áreas que saíram enfraquecidas deste anúncio. Por exemplo, os caminhões elétricos eram uma das áreas onde era importante também a União Europeia traçar metas e direções, e não o fez. Uhum. De qualquer forma, portanto, já que o Francisco Ferreira já expôs aqui, portanto, todas as vantagens de manter a estratégia que estava em vigor, mas por outro lado deixe-me confrontá-lo com as queixas e com a rejeição que o setor industrial do automóvel na Europa e os governos dos países onde esse setor tem mais peso económico, em concreto a Alemanha ou a Itália, os italianos diziam que iam perder 70 mil, ou tinham em risco 70 mil postos de trabalho. Portanto, aquilo que me está a dizer, até do ponto de vista da economia, do ponto de vista da competitividade, esta estratégia, portanto, não faz muito sentido, porque aquilo que é o futuro, toda a gente já sabe, é o automóvel elétrico e não o automóvel de combustão. Bem, aliás, vamos ver o seguinte, se a Alemanha e a Itália, sem dúvida, que têm uma fortíssima indústria automóvel, que aliás está aqui também a começar a ser posta em causa nos últimos tempos, porque nós, do ponto de vista ambiental mais lato, se calhar não precisamos, ou não precisamos mesmo, de tantos automóveis a serem produzidos, e portanto essa é também uma questão que é crucial a Europa antecipar, mas a Espanha, que está aqui mesmo ao lado, e a França querem continuar a apostar, e não nos esqueçamos que esta é uma proposta da Comissão Europeia que tem que ir ao Parlamento Europeu, onde muito provavelmente passará, nós temos um Parlamento mais favorável a decisões menos ambiciosas na área do ambiente, mas também terá que passar no Conselho Europeu. E aí é bom vermos e percebermos qual será a posição de Portugal nessa altura, porque, como digo, nós vemos que a Espanha e Portugal, em muitas áreas, têm tido posições do ponto de vista de apostas financeiras e de estratégia de médio e longo prazo, onde eu acho que não tinha sentido nós ficarmos aquém. E mais ainda, no caso de Portugal, a Alta Europa
vai produzir um veículo 100% elétrico. É essa a grande aposta. E não devemos, e há outra coisa também que falta dizer, é que tudo bem, vamos então continuar a construir motores de combustão, porque vão utilizar os combustíveis que vão ter muito menos impacto. Bem, nós sabemos que, do ponto de vista da análise de ciclo de vida, quando nós olhamos para aquilo que é a produção, por exemplo, de muitos biocombustíveis com suposto óleo de cozinha já usado, com determinado tipo de materiais, a sustentabilidade que está em jogo é muitíssimo menor, mesmo comparando e sabendo nós dos impactos que a mineração também tem em relação, por exemplo, às baterias. Portanto, eu ter combustíveis que deveriam, aliás, ser direcionados para meios de transporte onde eu não consigo a eletrificação, como é o caso da aviação, vou redirecionar ou direcionar esses combustíveis para o caso dos automóveis, onde tenho uma alternativa que é muito mais barata e preferível, e aliás, nós estamos convencidos que não apenas com esta legislação a Europa sairá derrotada em relação à entrada de veículos de outros mercados, como os consumidores vão optar cada vez mais por veículos elétricos e Portugal, volto a dizer, tem aqui uma boa possibilidade, o governo português, de dizer de que lado da barricada da descarbonização é que está. Se realmente está do lado do contínuo apoio ao greenwashing de muitos dos combustíveis, de muitos dos biocombustíveis que se aponta para usar, ou se estamos realmente no caminho da efetiva eletrificação e descarbonização. E do futuro. De qualquer forma, o Francisco Ferreira já falou aí no provável sentido de voto do Parlamento Europeu, quando esta medida lá chegar. É caso para dizer que a ambição que estava reunida em torno do Green Deal pode estar de alguma forma comprometida pelo sinal dos tempos. Nós recordemos, por exemplo, que aquela nota da Estratégia Nacional da Segurança dos Estados Unidos, que criticava abertamente, mais criticava, quase censurava ou condenava a predisposição da Europa, portanto, para avançar com políticas ambientais muito mais favoráveis à descarbonização. Será um sinal dos tempos esta cedência ou este adiamento? Vamos já ver, não tínhamos dúvidas, e já agora só antes de comentar, só dar aqui 2 dados que são importantes. No caso da Europa, eu neste momento já tenho vendas de veículos elétricos da ordem dos 15%, em Portugal já as tenho da ordem dos 20% de veículos 100% elétricos novos. E, portanto, nós até estamos convencidos que não é muito maior este tipo de vendas porque não temos os postos de carregamento tão acessíveis e disponíveis como seria desejável. Mas agora, Manuel, para responder à questão principal, sejamos muito claros. O Pacto Ecológico Europeu, quando sai em 2019, era de uma comissão assente num Parlamento que não tinha a antipatia sobre metas ambientais de diferente natureza, nomeadamente em relação às alterações climáticas, comparativamente com o atual Parlamento Europeu e comparativamente com a própria Comissão Europeia, que tem que responder a vários governos e a vários partidos que estão a assumir cada vez posições mais próximas da extrema-direita. E, portanto, são posições onde, obviamente, muitas destas questões ambientais têm vindo a ser enfraquecidas de forma direta e indireta, mas e é isso que eu acho surreal, com prejuízos económicos evidentes, nem que seja no médio e longo prazo. Quer dizer, tudo isto que nós estamos a impedir em termos de avanço de implementação das tecnologias de descarbonização acelerada são custos que, do ponto de vista do funcionamento das próprias cidades, dos países e da sua competitividade, nós vamos ficar a perder como Europa. Quanto mais não seja, porque, enfim, não, ou desinvestindo ainda que relativamente ou parcialmente daquilo que é a tendência dos mercados e dos consumidores no futuro, ou seja, que é o automóvel 100% elétrico, isto estamos, como o Francisco disse e repetiu, estamos de alguma forma a dar trunfos aos concorrentes internacionais, em especial aos chineses, que têm de facto uma estratégia que tem sido muito bem sucedida de construção de carros elétricos. Muito bem, Francisco Ferreira, muito obrigado por ter vindo ao P24, foi um prazer tê-lo aqui consigo, muito agradecido e até uma próxima. If you had a name, and he's gone now, so don't worry about it, but just out of curiosity, who likes Crooked Joe, who likes Sleepy Joe? Who likes Crooked Joe? Who likes Sleepy Joe? Yeah, a lot of people do.
A lot. Well, now he's got plenty of time to sleep. Chamar de dorminhoco um adversário político que há 4 anos o derrotou nas urnas, como Donald Trump fez a Joe Biden, é mau gosto, mas fica no limite do que pode aceitar-se nas margens muito alargadas do combate político. Agora, colocar quadros legendados na Casa Branca dos ex-presidentes dos Estados Unidos e escrever na que coube a Biden que, abrir aspas, o dorminhoco foi de longe o pior presidente da história da América, ou que chegou ao poder, abrir aspas, em resultado da mais corrupta eleição alguma vez vista nos Estados Unidos, ultrapassa todos os limites. Trump já não surpreende pela grosseria, pela insensibilidade até para com vítimas de homicídios, pelos insultos que dirige a jornalistas ou a todos os que criticam ou contestam. O problema maior é que a má educação e o desrespeito subiram à categoria do discurso de Estado. Haver na Casa Branca uma placa com o retrato de Biden ou de Obama, onde o seu sucessor se entretém a insultá-los, mostra o ponto a que chegou a democracia na América. Ao ponto em que se torna, a cada dia que passa, um simulacro de democracia. Porque, como nos ensinaram os gregos, não há democracia sem virtudes. E, no que diz respeito à decência, Trump não tem virtude nenhuma. O P24 regressa na próxima segunda-feira. Tenha um excelente fim de semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.